O retrato. Oswaldo Peralva. Parte 12+1. O ritual hierárquico. Depois do 20º Congresso do PCOS, houve um momento de liberação em que a imprensa soviética, dentro do espírito do relatório secreto de Khrushchev, começou a reabilitar pessoas, teses e correntes condenadas ao tempo do absolutismo stalinista. O Marechal Tukhachevsky, herói do Exército Vermelho, fuzilado como espião, teve seu retrato emoldurado e dependurado de novo no Salão Nobre da Casa do Exército. O órgão teórico do PCOS, Communist, publicou um editorial asseverando que, contrariamente ao que se dissera até ali, os menchevistas não foram espiões, nem agentes do imperialismo estrangeiro, mas uma corrente do movimento operário e socialista russo. E a revista Patnaya Jinsny, Vida Partidária, denunciava a desigualdade de tratamento na vida soviética entre os próprios camaradas de partido, observando que o subordinado chamava o superior de vós, e por ele chamado de tu. Essa desigualdade nos meios do Cominforme era mais acentuada ainda que na escola em Moscou, e me causava verdadeiro choque. Em primeiro lugar, porque, tendo desaparecido, como se proclamava, o antagonismo de classes na sociedade soviética, não poderia haver mais base para as diferenças de tratamento. Em segundo lugar, porque as diferenças nos países burgueses, a que eu estava acostumado, não obedecia a essa gradação existente na União Soviética. É claro que minha experiência se limitava aos círculos partidários, mas o PCOS não era o educador e, portanto, o espelho em que se miravam os cidadãos soviéticos. Assim como nos quartéis, em que há um círculo dos soldados e cabos, depois o círculo dos sargentos e suboficiais, depois os círculos dos oficiais inferiores e os superiores, e finalmente os dos oficiais generais, também no Cominforme havia os diversos círculos. E dentro de cada círculo, as diferenças de posto. Nas reuniões do colegiado, por exemplo, a disposição dos representantes à mesa não redonda obedecia a uma hierarquia rigorosa. A cabeceira ficava Mitin, como diretor do jornal. À direita, imediatamente depois dele, o relator-chefe e o secretário, ambos russos. Depois vinham os representantes da Polônia, Romênia e Hungria. E logo Argentina, Brasil, Cuba e Irã. Do lado esquerdo da mesa, imediatamente depois de Mitin, vinha a França. Apesar de ter um partido menor que o da Itália, levava-se em conta que era mais industrializada, possuía mais colônias e era considerada um dos 4 grandes. A Itália, a Tchecoslováquia, a Bulgária, por ser o país de Dimitrov, o herói de Leipzig, antigo secretário da Nacional Comunista, a Alemanha Oriental, o Canadá, Indonésia, Síria, Líbano. Quando chegou o representante japonês, abriram-lhe uma vaga entre o Canadá e a Indonésia. Depois ainda de ambos os lados seguiam-se os camaradas russos encarregados das edições estrangeiras, impressas em Bucareste, e finalmente em bancos ao lado, redatores da edição russa, um ou outro redator das outras edições. Nas reuniões secretas participavam apenas os chefes, isto é, os representantes.
Quando Mitin estava ausente, quem dirigia o jornal e presidia as reuniões era o redator-chefe. Na ausência de ambos, os representantes francês ou, em lugar deste, o italiano. Que me lembre, só uma vez tocou o Moranino, o italiano, à presidência da reunião. E nós, alguns de seus camaradas mais íntimos de brincadeira, fingindo que íamos coçar a cabeça, batíamos-lhe dissimuladamente uma continência. Mas ele, imperturbável, concedia a palavra a um, a outro, dava pequenas ordens ao secretário russo, que se achava à sua direita, reinando com as mesmas solenidades com que reinava Mitin. A hierarquia era válida para todos os efeitos imagináveis. Quando participei da primeira reunião da direção colegiada, ficou claro para Serra, o argentino, chegado ali um mês antes de mim, que a sua posição na escala hierárquica era imediatamente superior à minha. E demonstrou em seguida. No sábado fomos a Snagov. E como ambos estivéssemos sem nossas famílias, deram-nos na casa de campo o mesmo quarto, no qual havia 2 camas, uma grande de casal e outra menor, de solteiro. Serra ocupou a maior, sem sequer me consultar. Supus que se tratasse de falta de educação, e não dei a menor importância ao caso. Depois é que notei que ele havia posto em prática, simplesmente, um direito que lhe assistia. Esse argentino e eu trabalhávamos em salas vizinhas, separadas apenas por uma saleta, onde ficavam nossos 2 tradutores. Quando se convocava uma reunião, a secretária de Mitin tocava o telefone avisando primeiro a Karpov, tradutor do argentino, depois a Pavlienko, meu tradutor. Em verdade, bastava avisar a um dos 2, porque suas escrivanias distavam apenas 2 metros uma da outra. E quando Karpov atendia o telefone, avisava logo não só a Serra como a mim. Mas a secretária, mesmo sabendo disso, desligava e tornava a ligar para a mesa de Pavlienko, porque assim mandava o ritual. Mas eis que um dia, ao chegarmos à reunião, o argentino sentou no lugar de costume, ao lado do húngaro e antes de mim. Verificou então que sobre a mesa, em frente dele, estava a pasta de papéis com o nome Ribeiro, em frente da minha cadeira, a pasta com o nome Serra. Tchê, esta pasta é minha, disse-me ele. Toma tu, houve um engano, trocaram. Da próxima vez, a secretária de Mitin tocou o telefone primeiro para meu tradutor, depois para o dele. Serra ficou desconfiado e, ao chegarmos à sala de reunião, antes de sentar-se, olhou os nomes nas pastas e empalideceu. Estavam outra vez trocadas. Os burocratas do Cominforme tinham verificado que, na Ordem Comunista Internacional, a Argentina vinha depois do Brasil. E passaram o representante argentino para trás. Recusei, porém, a retificação e continuei sentando-me indisciplinadamente depois de Serra. Eu cuidava de chegar um pouco antes dele, trocava as pastas e me sentava em seu lugar. O húngaro, por mímica, apelava para que eu me sentasse na outra cadeira, ao seu lado, mas eu, achando muito divertido tudo aquilo, balançava o dedo no ar, respondendo: não. Esta minha atitude, ainda que mal vista, era tolerada, graças ao abrandamento da disciplina que se seguiu à morte de Stalin. Tanto que o camarada Mitin ainda se achou no dever de desagravar o PC brasileiro por tão duradouro equívoco e referiu-se em 2 reuniões consecutivas ao camarada Prestes, uma das personalidades bem conhecidas do movimento comunista internacional. Também alguns redatores russos fizeram questão de mostrar que sabiam estar o Brasil colocado antes da Argentina. E quando passávamos juntos, Serra e eu, e cumprimentávamos ao mesmo tempo um camarada russo,
Ele respondia de acordo com a nova ordem. Zaravistivite, Tavarik Ribeiro. Zdravastivite, Tavarik Sera. No restaurante existiam 2 salas. Uma reservada aos chefes, outra para os empregados. Ignorando a discriminação, eu fazia as minhas refeições, ora uma sala, ora na outra. Só fui mesmo alertado para o fato quando, um dia, indo o representante italiano almoçar ali, encontrou-me na segunda sala e, sentando à minha mesa, pilheriou comigo. Fazendo demagogia, hein? Almoçando na sala dos empregados. Manifestei-lhe estranheza e repulsa por tanta discriminação. Felizmente, o PCB não atingira ainda esse grau de diferenciação burocrática, se bem entendesse, nos últimos tempos, a adotar certas novidades de inspiração visivelmente soviética. Mesmo na escola em Moscou, não se chegava a tanto. Por que isso? E o italiano exclamou sorrindo. Ecco, aqui é assim, que fazer, hein? Por espírito de oposição, indignado com tamanha estupidez reacionária, passei a almoçar somente na sala dos empregados. O italiano e o argentino passaram a proceder do mesmo modo. Depois, outros representantes de países capitalistas e até democracias populares, estava lançada a confusão. Apagara-se a linha imaginária que separava as 2 salas. Mas essas linhas discriminatórias surgiram por toda parte, e até mesmo nos problemas amorosos, conforme pude verificar por 2 casos criados em ocasiões diferentes, em torno de 2 mulheres bonitas. Uma delas, casada com Alyosha, o chefe da célula local da Juventude Comunista Russa, ensaiava um drama de amor, a ser levado em nosso palco, como parte dos festejos de uma data soviética. Tinha como companheiro de ensaio, no papel de galã, um jovem russo solteiro, tradutor de italiano. E começou um namoro entre eles. Soube-se posteriormente que o marido, notando o excesso de realismo com que os ambos ensaiavam, chamou a atenção deles para o fato, alegando ser preciso evitar maledicências. Recomendou que algumas cenas fossem ensaiadas de modo simbólico, exemplificando: no momento que ela cair em seus braços, basta fazer menção de cair. Isso o mundo sabe como representar. Não precisa ensaiar. E quanto ao beijo, também basta dar no dia mesmo da representação. Tudo isso foi dito a um canto de sala, e não se poderia afirmar que suas advertências fossem exageradas. Mas os 2 atores se irritaram, atraindo a atenção dos demais artistas presentes, e a discussão se generalizou. A mulher declarou que se o marido se portava como um senhor feudal e não como um jovem comunista, o melhor era mudar de atores. O tradutor italiano, por sua vez, proclamou que assim, com essa desconfiança, se sentia até ofendido e se recusava a continuar trabalhando. Podem procurar outro. De agora em diante eu não trabalho mais na peça. Essa atitude causou alvoroço e receios de que tudo se estragasse, pois estávamos à véspera da festa. O telegrafista que dirigia os ensaios suplicou: Vamos, Alyosha, não queiras pancar o Otelo. Pede desculpas pelas bobagens que disseste e deixa-nos trabalhar. A mulher de Alyosha, nervosa, enxugava as lágrimas com um lencinho que na peça servia para encenar da janela ao namorado. O tradutor italiano, irredutível em seu propósito, não aceitava o conselho de ninguém. Mas, afinal, por insistência do próprio marido zeloso,
decidiu-se a prosseguir nos ensaios. E a paz caiu de novo sobre o palco. No dia da representação, 2 atores foram aplaudidíssimos. Trabalharam magnificamente no papel de apaixonados. Na plateia, viam-se numerosas bocas femininas falando ao ouvido do próximo nas cenas mais emocionantes. Perto de mim, uma voz sussurrou, dirigindo-se ao meu vizinho. Olha, camarada, Moreno, como trabalha bem seu tradutor, como beija, como abraça. Era Alicia, a espanhola, que lhe falava de cima da cadeira atrás. E o italiano, meio agastado por entre os dentes. Ecco, demasiado bene para uma plateia sem malícia. Se trabalhasse tão bem assim, já estaria condecorado. E desde então, comentários semelhantes, impregnados de suspeita, passavam de boca em boca. Um colega do tradutor disse-lhe ao ouvido certa vez qualquer coisa sobre o assunto. E ele replicou em voz alta: "Você está equivocado! Ela é para mim uma grande artista! Mulher admirável, cheia de nobres qualidades! É uma mulher ideal!" De todo modo, eles eram vistos sempre juntos, de certo conversando sobre teatro. 15 dias depois, o marido passou a fazer refeições no restaurante. Separara-se da esposa. Mais 15 dias e a mulher ideal era enviada à União Soviética. Dizem que com destino a uma cidade do interior, onde vivia sua família. Mais outros 15 dias e o tradutor italiano era enviado para Moscou, por não estar à altura das responsabilidades de funcionário do Comiform. Outro caso teve desfecho diferente. Tratava-se de uma jovem russa, solteira, alta, louríssima, perfil grego, muito simpática. Reclamava a miúde contra o fato de só existirem ali 2 ou 3 rapazes e só enviarem homens casados para trabalharem no Comiform. Definitivamente, ela detestava a solidão e, na falta de um solteiro, buscaria partilhar da companhia de um casado. Assediou Biesudinov, o secretário do jornal, e não foi difícil para conquistá-lo. Parece que Biesudinov se apaixonou de verdade, porque fechou os olhos e ouvidos a todo mundo. Mandou a família passar uns tempos na União Soviética e ficou só com a louríssima. Em plenedilho, sentava-se horas a fio com ela no banco, sob a copa de uma árvore. As pessoas iam e vinham, olhavam e comentavam, e eles indiferentes, até que a família dele regressou. Então, os idílios passaram a ser mais curtos, mais disfarçados, porém continuaram. E um dia a louríssima veio despedir-se de nós. Viajaria no dia seguinte. No dia seguinte houve reunião do colegiado e Biesudinov, ausente, seguira para Moscou no mesmo avião que a louríssima. Ela ficou por lá, ele regressou na outra semana. Menos de um mês se passara quando Romanov foi transferido para Moscou, abrindo uma vaga de redator-chefe, para o qual foi promovido Biesudinov. Esta promoção não teve boa acolhida entre as senhoras como informista. Numa roda feminina, a mulher do italiano protestou com o apoio das outras. Isso não é justo! Castigam a moça, tomando-lhe o emprego e mandando-a quem sabe para onde, enquanto ele é promovido. Os homens protegem uns aos outros. Só a mulher do novo secretário do jornal é que encarava o assunto por outro prisma. Pois eu penso diferente. A promoção dele, eu até compreendo. O outro foi embora. O lugar cabia a ele. Eu sou insuspeita para dizer isso. Porque ele
se não fosse promovido, talvez o beneficiado fosse meu marido. Acho que ela é que devia ser castigada severamente, porque foi quem provocou o homem, todos sabem disso. Mas ela, ao invés de ser castigada, minha filha, foi até promovida. Ele mesmo arranjou para ela, no Ministério Exterior, um ótimo lugar, ganhando muito bem. Isso é que não é justo. E assim, esses dois casos foram resolvidos de maneira totalmente diversa, de acordo com um só critério, o da posição hierárquica de seus personagens. Aliás, não só pessoas, como também organizações se enquadravam nesse critério, como é o caso dos partidos comunistas. Assim é que o PC das democracias populares eram considerados partidos irmãos do PCOS. Naturalmente, os partidos de países capitalistas eram partidos primos. Outrora, quando só o PCOS se achava no poder, todos os partidos comunistas eram considerados irmãos do PCOS e irmãos entre si, e assim se tratavam, ao menos no papel. Mas a situação mudara, e eis que um dia, para surpresa dos representantes latino-americanos, o que ouvíamos aquilo pela primeira vez. Meeting fez a distinção de passagem, como se fosse algo notório. Quero pedir aos representantes de todos os partidos aqui representados, sobretudo os camaradas fulano, beltrano, ciclano, mencionou o tcheco, o polonês e outro mais. Isto é, aos representantes dos partidos irmãos. Os representantes dos partidos irmãos tinham seus gabinetes no mesmo edifício do de Meeting. Os dos partidos primos no outro edifício. Os dos partidos irmãos tinham automóveis próprios. Os dos partidos primos utilizavam os automóveis comuns, de propriedade do Cominforme. Para as demais pessoas, quando se tratava de ir a Isnagov ou a uma excursão, havia os ônibus. Quanto aos soviéticos, 3 deles possuíam automóveis de luxo: Meeting, Bazanov e o redator-chefe, Romanov, depois Biesudinov. Mas o automóvel do diretor era da marca ZIS, produto da fábrica Stalin de Moscou. E os 2 outros, embora também grandes e confortáveis, eram menos luxuosos, produtos da fábrica Molotov, que ficava na cidade de Gorky. Animado pelo êxito no restaurante, tentei democratizar também transportes, entrando em um ônibus para Isnagov. Mas como o veículo estivesse muito cheio, minha presença despertou não só estranheza, como indignação. Sendo dos primeiros a chegar, encontrei a vaga para ir sentado. Mas quando lotou o veículo e várias pessoas foram entrando e ficando em pé, cada qual me olhava de modo significativo, como se achasse que eu tinha tomado indebitamente o seu lugar. Então levantei-me e cedi o assento a uma senhora, que não queria sentar, mas aceitou. Lá fora sobraram ainda 3 pessoas. O motorista disse que não cabia mais. Esperassem pelo próximo ônibus, dali a 1 hora. Eu vi que os 3 me olhavam pela janela e esquadrilhavam com os seus olhares no interior do veículo, para ver se os outros usurpadores haviam tomado suas vagas. Permaneci firme e fiz o incômodo trajeto de 1 hora de pé, em nome da igualdade comunista e da democratização da vida no Cominforme. Repeti a proeza 2 vezes mais. Entretanto, além de incômoda, aquela atitude era ridícula e mal vista pelos passageiros, que não se sentiam honrados e sim prejudicados com a minha presença. Voltei ao automóvel, justificando para mim mesmo, o meu fracasso com a alegação de que assim eu poderia dar carona a 2 ou 3 pessoas. Resisti, porém, em vários outros casos, sobretudo no trato com os camaradas.
Nós, os representantes de partidos primos, formávamos o círculo, por assim dizer, dos oficiais inferiores. E conforme me explicou Pavlienko, meu secretário tradutor, eu não devia estender a mão ao camarada Mitin, como se costumava fazer ao entrar em seu gabinete. Deveria pronunciar um cumprimento e esperar que ele me dissesse, que me desse a mão. Se desse bem, se não desse, não haveria aperto de mão. A iniciativa devia partir dele. E na saída? Perguntei. Na saída também. Vocês precisam corrigir o ritual, camarada Pavlienko. Pois se no momento em que eu me retirar, ele tomar a iniciativa de me estender a mão, significa estar mandando que eu vá embora. Isso é deselegante. Ah, camarada, quando há boa vontade tudo se faz. Basta inclinar a cabeça e fazer o ar de quem vai se retirar. E ele entenderá, estenderá a mão, se quiser estendê-la. Para o desgosto de Pavlienko, continuei. Porém, tomando a iniciativa de estender a mão a Mitin, que era uma espécie de oficial general. Mas houve um dia em que o chefe do Cominforme marcou bastante distância que nos separava. Foi no banquete de despedida do redator-chefe Romanov, que tinha sido transferido para o outro posto em Moscou. O banquete em si constituía já uma discriminação, pois só foram convidados para ele os representantes, e individualmente 100 famílias. Prepararam-no em sigilo, pelo simples gosto, suponho, de devolver tudo em mistério. Nessa noite bebemos, todos em abundância, e Mitin tornou-se caloroso e alegre, brindando com frequência, rindo alto. Depois fiz um discurso que salientou a grande honra consistente em trabalhar no órgão cominformista, por uma paz duradoura, por uma democracia popular. Comparou, disse que honra igual era trabalhar no Pravda, o órgão oficial do PCUS. Informou que todos aqueles que passaram pela redação do Pravda se consideravam sempre, e eram sempre considerados como Pravdist, o que representa um título de honra todo especial. Assim também acrescentou ele, o camarada Romanov, como todos nós que ali estávamos, mesmo depois de deixar usar Protchini Mir por uma paz duradoura, haveria de considerar-se sempre e de ser sempre considerado. Vacilou, ergueu a taça, nós erguemos as nossas e ficamos à espera do adjetivo que Mitin iria derivar do quilométrico título de nosso jornal para aplicar em Romanov. Eu, de minha parte, após todo o álcool que ingeria naquela noite, seria incapaz de derivar qualquer coisa. O mesmo estaria acontecendo com os demais. Entre mentes havia um suspense. O orador temperou a garganta para ganhar tempo e elevou a mão em concha à altura da cabeça, como se fosse colher a preciosa palavra, e arrematou. Considerado como um Pravdist do Zaprochnimir, bebamos, pois, a saúde do Pravdist do Zaprochnimir, nosso querido camarada Romanov. Emborcamos nossas taças e aplaudimos tempestuosamente. Foi então que assisti esta cena inacreditável. Mitin foi ao encontro de Romanov e beijou-o na boca, prolongada e ardentemente, como casais apaixonados dos filmes de Hollywood. Até aí, nada demais. Esse é um costume russo, homens se beijarem na boca, que encerra grande pureza em simplicidade. Isso em geral acontece em momentos das mais altas emoções. Num compêndio soviético usado nas escolas primárias, existe uma ilustração em que aparece um soldado, o fuzil a tiracolo, abraçando e beijando na boca um camponês de enormes bigodes.
Eu mesmo tive a oportunidade de receber na União Soviética, a contragosto, semelhante prova de grande e pura amizade. Mas no caso de Mitin foi diferente. Beijou Romanov na boca. Depois abraçou e beijou na boca por um os representantes das democracias populares. Em seguida, abraçou e beijou as duas faces dos representantes de países capitalistas. E por último, apenas apertou a mão dos representantes de países semicoloniais e os abraçou. Eram beijos políticos e burocráticos, rigidamente enquadrados na ordem hierárquica. Não exagero, não invento, não pilerio. Aconteceu assim.